Salve, salve galera bonita, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. E o papo hoje, depois de muito tempo sem falar, é sobre café. Eu peço até desculpas para quem curte esse conteúdo de café, só que, primeiro, esse vídeo aqui custou sair, é a terceira vez que eu gravo ele, toda vez tinha um problema. O primeiro problema foi que começou a chover no meio do vídeo, aí o áudio ficou todo avacalhado. Da segunda vez ficou completamente fora de foco, então não dava para publicar um vídeo assim. E agora eu vou filmar pela terceira tentativa e eu espero que realmente dê certo. Então vou falar para vocês aqui a minha opinião sobre o Unzepresso JX Pro, que eu já fiz um unboxing aqui no canal já faz um tempo e eu sei que eu estou devendo esse review para muita gente. Para quem não conhece a marca, a Unzepresso é taiwanesa, muita gente pensa que é chinesa, mas é uma marca taiwanesa e ela é focada em produzir moinhos de alta qualidade a um preço acessível. São moinhos que realmente têm qualidade assim, de dar inveja, muito moinho europeu, americano ou até japonês, já bem tradicionais no mercado. E é um preço que realmente é super competitivo e ganha em muitos aspectos desses outros aí. É uma marca relativamente nova, está atuando no mercado desde 2017, mas ela começou a despontar mesmo assim e aparecer nos fóruns e tal, na boca do povo há mais ou menos uns 2 anos. E ela já coleciona diversos prêmios, Red Dot Awards e tal, pela qualidade e design dos produtos deles. Em sua gama de moinhos, eles atendem aos mais diversos públicos e métodos, desde moinhos bem baratinhos até alguns mais caros e bem mais sofisticados. O JX Pro é um moinho que custa os seus $160 e ele é do tipo monodose, ou seja, você moe aqui uma dose de café mais ou menos, com mós de aço inox do tipo cônica de 48 milímetros. E o grande diferencial dele em relação ao JX tradicional é que ele tem um ajuste de granulometria aqui em cima e não aqui embaixo, como em muitos moinhos mais simples, inclusive no JX tradicional. Então isso é um grande diferencial para mim, porque você consegue fazer um microajuste bem interessante aqui na parte de cima e eu vou falar com detalhes lá na frente. O que eu mais gostei nele é que ele é super fácil de ajustar, então igual eu falei, ele tem esse ajuste superior aqui que é bem interessante, você ajusta rapidinho e ele oferece um excelente desempenho para diferentes métodos. Eu gostei dele desde a prensa francesa até o expresso, que para mim é o melhor desempenho dele. Ele é super eficiente, então ele moe café super rápido e ele é facilmente desmontável para limpeza. Você consegue desmontar ele aqui quase inteiro usando somente as mãos, sem precisar de nenhuma ferramenta. E o que eu menos gostei é que essa borracha que dá a pega dele aqui, ela é um pouco fácil de mexer, então ela sai facilmente. Se você está moendo, ela vai escorregando para cima assim. Eu não gostei muito da fixação dela, acho que poderia ter um recartilhado melhor aqui embaixo que retesse mais essa borracha. O anel de ajuste dele não me pareceu tão resistente assim, então eu acho que ele não vai durar muito tempo, eu vou explicar mais na frente. E ele é um pouco escorregadio, então às vezes você pega ele com a mão meio úmida e tal, às vezes com meio sujo de pó de café, e ele fica escorregadio. O meu inclusive caiu no chão por causa disso, ele marca com uma certa facilidade, mas é uma coisa que tem que falar. A ficha técnica dele, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo, quem quiser dar uma pausada no vídeo. E confere. O que dá para destacar aqui, que ele pesa cerca de 800 gramas, então ele não é tão portátil assim, mas ele é bem transportável, não vai pesar tanto assim na mochila. Ele comporta mais ou menos 35 gramas de café no compartimento superior e 35 gramas no compartimento inferior, o que dá aí para fazer um coado de mais ou menos 400 ml, ou um expresso sai tranquilamente aqui, então para um moedor monodose tá muito bom. O ajuste dele é por passos micrométricos através desse anel superior aqui e ele tem 40 passos por volta e dá 12,5 microns a cada clique de variação vertical da mão. Ele tem um diâmetro de pega de um pouco menos de 6 centímetros, o que é mais ou menos tranquilo. Acho que vai ser legal aí para a maior parte das pessoas, mesmo com mãos um pouco menores, né? A minha mulher mesmo consegue moer tranquilamente nesse moinho. Então eu acho que ele, apesar de não ser tão estreito quanto o C2, que eu já avaliei aqui no canal, ele é relativamente estreito e dá para bastante gente usar sem ter muito problema com a pegada. O eixo dele é centrado por rolamentos aqui, então tem uma estrutura que suporta o eixo com 2 rolamentos, isso deixa o giro dele bem livre, bem alinhado, e ele tem as mós de inox de 48 milímetros, o que é muito bom. A caixa, a qualidade construtiva dele, eu falei lá no unboxing, então não vou entrar em muito detalhe aqui. Ele vem nessa caixinha relativamente simples e dentro dela vem somente esse pincelzinho de limpeza, que é razoavelmente bom, e o moedor é feito em alumínio, então ele é relativamente leve. O copinho dele você vê que é bastante leve, o corpo é um pouquinho mais pesado porque tem a mó de inox, tem o eixo que também é de inox, então é um metal bem mais denso, mas ele é relativamente leve também por toda a robustez que ele entrega, mas ele amassa com uma certa facilidade, tá? Então se isso aqui escorregar da sua mão, cai no chão, o meu tá com um amassadinho aqui, caiu assim no balcão e já amassou um pouquinho. Então não é um metal muito rígido, mas de qualquer forma eu achei ele muito bem construído. Tem essa questão do anel, que eu falei que pode ser um ponto de desgaste com o tempo, só o tempo vai dizer, e essa tampa aqui ela se fixa muito bem na parte superior. E esse acabamento em madeira eu particularmente acho de bom gosto. O manípulo tem uma pegada boa, ele é grandão,
Então tem uma pegada bem legal e tem um rolamentozinho aqui que faz ele girar bem livre. Então eu gostei da qualidade construtiva dele no geral. É um moinho bem feito, me parece que vai durar bastante tempo. Bom, vamos então para a utilização dele. Eu vou falar primeiro sobre esse anel superior aqui, igual eu comentei. Eu penso que é um ponto de fragilidade. Eu não acho que esse ajuste vai durar assim muito, né? Não é igual, por exemplo, um Bravo, que eu já avaliei aqui no canal, que vai durar para sempre, com certeza. Ele cai no chão e quebra o chão, não quebra o moinho. Esse aqui, ele tem esse anel, não sei se dá para ver aí na câmera, ele tem essas ranhuras, que tem uma esferazinha de aço que faz ele fixar nesse ajuste. E sim, à medida que você vai girando, me parece que a ranhura entre elas vai desgastando, né? Naturalmente vai desgastando, sim. Então eu não acho que isso aqui vai tendendo a ficar meio plano. Então eu acho que com o tempo pode ser que isso aqui deixe de funcionar bem. Eu espero que não seja tão cedo assim, mas me pareceu um ponto importante de fragilidade. É claro que trocando essa peça está tudo tranquilo, mas eu não sei se é fácil assim de comprar. Então vamos lá para a primeira parte do ajuste, né? Aqui já vou mostrar aqui embaixo, dá para ver a amor está no seu distanciamento máximo. E aqui eu vou colocar de volta esse anel. É sempre importante dar uma giradinha no sentido anti-horário para ele encontrar a rosca, para não entrar enjambrado e começar a girar a partir daí. Então, para encontrar o zero, você vai girar no sentido horário, esse anel de ajuste, até que as mós se toquem. Ele não tem como mais girar. Então, esse ponto vai ser o ponto que eu vou chamar de zero do moedor. Pronto, as mós se tocaram, igual dá para ver aí. E aqui ele está um pouquinho menos que zero, tá um clique abaixo do zero. Então eu vou considerar o zero esse primeiro zero aí, logo após as mós se tocarem. E a partir daqui é minha referência de ajuste, tá? Então acho que todo mundo deveria usar uma referência assim. Então esse ponto que as mós se toca é o zero do moedor. Então quando você encontra o zero, você pode ajustar a partir daí. Então, se eu tiver tipo uma volta a partir do zero, significa que eu dei 40 passos nele aqui e cheguei no zero de novo, dando uma volta completa. E a partir daqui que eu vou começar a usar mesmo, porque eu não tenho nenhum método que eu uso, talvez café turco, mas não tem nenhum método que eu uso que eu usei abaixo de uma volta a partir do zero. Tá? Vamos falar então sobre o resultado na xícara. Para expresso, para mim, que eu acho que é o método que ele mais se deu bem, você vai usar, eu usei mais ou menos uma volta e entre o ponto 2,5, não sei se dá para ver aí, e o ponto 6 para expressos mais longos e variando de acordo com o grão. Tá? Eu não passei dessa faixa. Então, uma volta mais ponto 2,5 até 6. Que eu usaria como referência para quem está pegando esse moinho agora, depois de ter dado uma volta completa lá. Sendo que os cafés mais curtos, tipo um ristreto ou um expresso duplo regular, ficaram ali na casa de 2, perto de 2, 2,5. E os cafés mais longos, e dependendo também do grão, ficaram ali na casa de 6. Então, uma vez regulado, ele consegue moer cerca de 18 gramas de café em torno de 30 a 40 segundos, o que é muito bom, eu achei ele bem eficiente nesse sentido. Não é tão duro de girar o manípulo dele assim, então você moe com uma relativa facilidade, e eu gostei disso nele. E o resultado na xícara é muito bom. Você tem aí partículas ultrafinas, conforme eu fiz a medição usando o Cruve, separando o café dos ultrafines, ele tem somente 6% de partículas ultrafinas, o que é muito pouco. É um resultado excepcional mesmo, e normalmente essas partículas ultrafinas elas são responsáveis por trazer um pouco mais de dureza na bebida, às vezes um amargor ali um pouco mais persistente, é uma laminha no fundo da xícara que nem sempre é muito desejável. Então ele mitiga muito isso, ele é um moedor muito competente, não gera uma quantidade tão grande assim de ultrafines, que acaba também atrapalhando a extração no final das contas. Então o resultado eu achei muito bom, ele gera um café expresso muito encorpado, com bastante complexidade, sem aquele amargor mais duro quando você usa um grão que não tem isso, né? Porque isso depende também muito do grão. Mas eu achei que ele dá um expresso muito redondo e principalmente ele tem repetibilidade. Então se eu pegar 18 gramas de café, moer nessa regulagem aqui, fizer um expresso, vai sair ali 36 gramas em 28 segundos. Se eu fizer essa receita e esse mesmo método de novo, eu vou ter de novo a mesma quantidade de café no mesmo tempo e com sabor muito próximo, assim, indistinguível para mim. Então isso que é importante para mim, o moedor ter consistência. Você fazer um café aqui, fazer um café semana que vem e eles terem realmente o mesmo perfil ali na xícara. Então ele se mostrou extremamente competente para expresso, eu gostei muito do resultado aqui. Agora para cafés coados eu também achei o desempenho dele bem legal, e apenas para referência eu usei aqui em coados 2 voltas, tá? Coado, vou falar aqui do V60 no geral, porque é o método coado que eu mais uso, que eu mais tenho experiência. Então o Ario V60 ele
fica mais ou menos aqui em torno de 2 voltas mais 5 no ajuste. Então você dá 2 voltas completas ali, são 40 mais 40 cliques e mais o ponto 5, que dá uns 20 cliques aqui. Então esse é o ponto de referência, eu partiria daí, e isso vai, e no ARV60 principalmente, vai depender muito de como que você, quanto que você faz de café, né? Qual que é a razão de preparo que você gosta, né? Bebida final ali, o tempo de extração, tudo isso é regulável, mas eu partiria como referência ali de 2 voltas mais os 20 cliques para chegar num ponto bom à medida que você for usando e ganhando experiência com esse moedor. E o resultado que eu obtive fazendo a separação ali no Cruve, de novo, com esse ajuste para coado, é excepcional. Vou colocar aí na tela agora. Vocês podem ver que a gente teve 75,5% de partículas entre 500 e 1.100 microns e quase 90% entre 300 e 1.100. Então a gente tem um nível de partículas ultra finas e partículas maiores bem comportado nesse moedor, o que na prática se traduz em uma extração mais homogênea. Então o resultado dele também é igualmente muito bom para coados, e eu consegui de novo uma repetibilidade muito boa, consegui fazer um V60 usando o mesmo ajuste hoje e fazer usando o mesmo ajuste técnico amanhã e obter uma bebida com perfil praticamente idêntico, né? Idêntico, digamos. Então isso também é muito bom, e normalmente eu consigo uma bebida bem equilibrada. Inclusive o final da extração ali no V60 você consegue ver que a cama de café fica bem retinha, bem flat. E aí o resultado do café também é muito bom. Você consegue ali extrair os sabores mais frutados, mais doces do café mesmo. Então eu gostei muito do resultado dele também para coados. E por fim vamos falar aqui da prensa francesa, que também se deu muito bem com ele. Para referência, eu usei o ajuste de prensa francesa mais ou menos 3 voltas, tá? Então acho que é um bom ponto de partida ali, 3 voltas mais uns 15 cliques. Pode ser um ajuste legal dependendo de como que você gosta de fazer a sua prensa francesa. Mas o resultado na xícara foi muito bom, porque a prensa francesa ela tem um problema, que aquela mesh que você usa ali para separar o líquido do pó de café, nem sempre é muito fina, então ela acaba deixando passar essas partículas abaixo ali de 500 microns, talvez 300 também. Então se o moinho ele gera muita partícula nessa região, você acaba bebendo uma bebida muito suja. E também tem um problema que você serve ali na xícara, às vezes o início da xícara está muito bom, mas à medida que você vai tomando café ali, ele vai extraindo aqueles superfinos que ficam ali, o final da bebida já está áspero, já está meio amargo, não está legal, e além de ter aquela laminha que dá uma sujeirinha na bebida que nem sempre é agradável, né? Os métodos coados normalmente geram bebidas mais limpas, mas um Zepresso ele conseguiu se dar muito bem, e ele não gera essa quantidade tão grande, não gera uma laminha tão grande assim no fundo da xícara. Então mesmo sem separar com o Cruve, que o Cruve é um método muito legal para você separar ali os ultrafines e fazer uma prensa francesa mais redonda. Mas mesmo que você não separe usando o JX Pro, o resultado ficou muito bom para mim. E aí vou jogar na tela agora os resultados que eu obtive fazendo a medição com Cruve, e aí eu obtive cerca de 60% de partículas maiores que 1.100 micras, o que é muito bom, 86% das partículas maiores que 800, o que também é muito bom, e somente 3% de fines e ultrafines, que são aquelas partículas abaixo de 500 microns, que normalmente passam no mesh do separador ali do filtro, né, da prensa francesa. Então eu achei que o resultado foi muito bom, foi acima das minhas expectativas, e então isso faz a gente ir caminhando para a conclusão. Eu achei que o JX Pro é um moinho que é ideal para você ter como um moinho único manual em casa, ou até para levar para o trabalho. Ele é transportável, tá? Faltou aqui uma bolsinha, um saquinho, alguma coisa que a Zepresso poderia ter dado de brinde para você transportar, igual o Timor C2 tem um saquinho bacaninha. Faltou só isso, mas ele é transportável porque ele é pequeno, não é tão pesado assim, cabe numa mochila, cabe numa mala, não vai ocupar tanto espaço e ser um estorvo. E ele dá conta de todos os métodos de assim, maneira bastante satisfatória. Ele é melhor para mim no Expresso, ele se saiu realmente muito bem. Tanto em repetibilidade quanto no sabor, a complexidade da bebida final. Isso o moinho faz uma boa diferença, né? Tem moinho que às vezes você consegue uma bebida legal ali, mas ele fica sem complexidade, sabe? Fica aquele expresso meio amargosinho assim, aquela coisa sem graça. Esse aqui ele consegue extrair uma complexidade muito boa do café no expresso, e ele se dá muito bem também com o método coados. Eu testei majoritariamente com o V60, mas eu também testei ele com a Clever. Testei também com o Chemex, e todos esses métodos ele se deu super bem. O Chemex particularmente tem uma certa sensibilidade ali com
com a granulometria. Se tiver fines demais, o filtro custa passar, porque ele tem aquela camada tripla, acaba demorando um pouco. Então esse aqui conseguiu se dar muito bem também com o Chemex. E a prensa francesa também se saiu bem legal, não tenho do que reclamar aqui. Eu pude observar que diminuiu a sujeira no copo, então você tem menos ali partículas finas mesmo, e a medição mostrou isso. Então é um moinho super recomendado. Na faixa de preço dele eu desconheço algo tão bom. Eu não conheço nenhum moinho que tenha todo esse desempenho nesse preço, e eu fico muito satisfeito que atualmente a gente está tendo equipamentos de café tão sofisticados a preços tão acessíveis, porque quando eu comecei nesse hobby, um moinho desse, cara, era coisa de pelo menos $500. Por exemplo, o Comandante, que é um moinho que está, acho que ele está bem perto, é um moinho bem mais caro. Então esse moinho é certamente uma baita recomendação do canal, como um moinho que abarca todos os métodos muito bem, mas se dá particularmente super bem com o expresso. Tem um ajuste muito legal, é transportável, é eficiente, então você consegue moer bem rápido. Então é isso, gente. Essa foi a minha visão sobre um Zpress JX Pro. Quem curtiu, dá um joinha aí, e quem está gostando do trabalho, considere se inscrever no canal. Um abração, até a próxima e valeu!